Recebeu auxílio-doença em algum período da sua vida? Então preste atenção nesse vídeo que você pode ter alguns direitos que você ainda não conhece. Olá, bem-vindos ao canal Bisato TV, eu me chamo Paulo e irei criar uma série de vídeos relacionados ao nosso INSS, o glorioso Instituto Nacional do Seguro Social. Vem comigo! Recebeu auxílio-doença em algum período da sua vida? Então fique atento nesse vídeo, porque você possui direitos novos. E não importa se você recebeu auxílio-doença por um período longo ou um período curto. E se esse auxílio-doença foi de um emprego registrado com carteira assinada ou autônomo, você possui direitos. Estamos falando de direitos que já foram garantidos pelo STJ e o STF. Estas cortes superiores já garantiram esses direitos a você, segurado. Por isso, assista esse vídeo até o final, que esses breves minutos irão lhe trazer informações valiosas que poderão garantir direitos a você, a um familiar ou a qualquer pessoa que você queira ajudar. Quando a gente não exerce o nosso direito, por não ter informações ou não saber pedir esse direito, é uma das piores situações. Porque cada direito não exercido são oportunidades que podem ser perda de dinheiro. E hoje iremos falar não de um nem dois, mas sim 4 direitos de quem recebeu auxílio-doença pode ter e nem saber. Então eu peço que você dê uma pausa agora no vídeo e compartilhe esse vídeo com a pessoa que você quer ajudar, parente, amigo, e que possa também ter esses direitos e não saber. Você estará ajudando essa pessoa a exercer o seu direito. Esses 4 direitos já foram discutidos em nossas cortes superiores e confirmado pelo STF no tema 1125. Eu vou daqui a pouco colar a tela do site do STF e explicar melhor o que nós estamos falando. Então vamos ler o tema 1125. Possibilidade de contagem para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com períodos de atividade laborativa. E, depois de discutido todos os direitos, foi firmado tese que é constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Como esse tema já transitou em julgado, quer dizer que o STF já encerrou as conversas sobre esse assunto, todas as pessoas que se enquadrarem dentro da regra que foram discutidas nesse assunto têm todos esses direitos. Para fugir das palavras estranhas, complexas, dos termos jurídicos, o famoso juridiquês, vamos criar aqui um jogo de perguntas e respostas que vão explicar mais facilmente os direitos. Okay? Pergunta 1. Os períodos que você ficou afastado do trabalho em auxílio-doença contam para se aposentar por tempo de contribuição? A grande maioria das pessoas que ficam recebendo auxílio-doença tem uma dúvida. Elas ficaram se tratando, não trabalharam e não contribuíram. Será que se o tempo vai somar ao meu tempo trabalhado efetivamente na empresa, ou que eu paguei carnê? Pergunta 2. Trabalho num serviço insalubre e fiquei afastado em auxílio-doença por um ou mais períodos, né? Esse tempo de afastamento conta como tempo especial para me aposentar? Mesmo não sendo por acidente de trabalho, ter sido uma doença normal? Nessa pergunta, vale a pena explicar o que é tempo especial para se aposentar. Existem trabalhos em que o trabalhador fica exposto a agentes nocivos à sua saúde. Isso se chama trabalho insalubre. Vou dar alguns exemplos. Tipo, o enfermeiro ou enfermeira. Depende de onde ele trabalhe, hospital, clínica,
posto de saúde, tem agentes biológicos, agentes químicos que podem prejudicar a sua saúde. Um marceneiro, um mecânico, tem poeira, barulho, fumaça em seu ambiente de trabalho. E várias outras profissões trabalham em frio extremo, ou calor extremo, ou trabalham numa máquina que ela vibra demais. Então isso vai fazer mal à minha saúde. Esses empregos são insalubres. Essas pessoas que trabalham em serviço insalubre, elas ganham um adicional na contagem do tempo. O homem ganha 40% a mais e a mulher 20% a mais. Por exemplo, o homem trabalhou 10 anos num serviço comprovadamente insalubre, esse tempo vai virar 14 anos, 40% a mais. A mulher trabalhou 10 anos num serviço considerado insalubre, eles vão virar 12 anos, que são 20% a mais. Isso que falamos agora sobre insalubridade é diferente da periculosidade. A periculosidade é quando o trabalhador está exposto ao risco iminente de morte ou grave acidente. Por exemplo, alguém que trabalha armado, né, um caixa forte, em qualquer lugar, ou um eletricista de alta voltagem, risco iminente de morte ou grave acidente, ou que trabalha em pinturas, ou lavação, limpeza de grandes prédios, toda a vida em grande altura, risco iminente de perigo de morte, né? Então, se você tiver mais dúvidas sobre a diferença entre os dois, deixe no comentário sua pergunta, que na medida do possível a gente tenta explicar para você. E se a gente souber, né? E vamos à pergunta 3. O tempo em auxílio-doença durante toda a sua vida conta para se aposentar por idade? Então, aqui vou lembrar você sobre a aposentadoria por idade, é aquela que exige uma idade mínima. O homem é 65 anos e a mulher 62. E também 15 anos de contribuição, a famosa carência de 180 meses. Pergunta 4. Mesmo desempregado e em auxílio-doença, esses períodos vão contar para me aposentar? Então veja o cenário. Você trabalha ou trabalhava, ficou desempregado, recebeu um período de auxílio-doença, se tratou, voltou à ativa, voltou a trabalhar registrado ou voltou a trabalhar autônomo e ficou com dúvida. Será que esse período que eu recebi auxílio-doença, não estando registrado, vai contar para me aposentar? Agora vamos para as respostas que irão mostrar os seus direitos. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, que isso nos incentivará a produzir mais vídeos para tentar ajudar mais pessoas. Valeu? Resposta da pergunta 1. A pergunta 1 é aquela que perguntava sobre os períodos afastados de doença contariam para se aposentar por tempo de contribuição, seriam somar com o seu tempo de carteira. E a resposta é sim, você tem esse direito. O STF já decidiu que períodos afastados por doença dentro do vínculo trabalhista ou intercalado entre um trabalho e outro vão contar para se aposentar por tempo de contribuição. Então, preste atenção nas simulações feitas no aplicativo Meu INSS ou até mesmo no atendimento físico, né? Se os auxílios doenças estão contando, principalmente aqueles entre um vínculo trabalhista e outro, para ver se estão somando junto com os tempos contribuídos via carnê ou via registro de empresa, tá? Principalmente quando você estiver quase fechando o tempo, que às vezes por causa de 6 meses, 8 meses, 3 meses, você está deixando de exercer um direito de se aposentar. Outra coisa muito comum também é as pessoas somarem só a carteira de trabalho, ali somarem o início e o fim de cada vínculo e fechar lá, eu tenho só 30 anos ou só tenho 33, mas nem se tocam que, entre um período e outro trabalhado, eu tive um auxílio-doença de 6 meses, de 3 meses, pode ser que esse período é o que falte para você se aposentar. Resposta da pergunta 2.
fiquei afastado algum período, em que trabalhava numa empresa lá que o meu serviço era insalubre, né? E esse período vai contar como tempo especial, mesmo não sendo por acidente de trabalho, sendo uma doença normal? A resposta é sim, você tem esse direito. O STF também decidiu que períodos afastados, enquanto você trabalhava no serviço insalubre, mesmo que não sendo acidente de trabalho, sendo uma doença externa ao trabalho, vão contar como um período especial durante todo o seu vínculo trabalhista naquela empresa. Então, você tem direito de somar esse tempo adicional, mesmo estando afastado por doença. E esse direito pode ser muito vantajoso para várias pessoas. Faltando, às vezes, meses, não sabia que esse período afastado poderia ser convertido em tempo especial. Resposta da pergunta 3. O tempo em auxílio-doença também vai contar para me aposentar por idade? Então, a aposentadoria por idade, ela exige 65 anos e 62, mas sempre exigiu um mínimo de carência contribuída, que era 15 anos. Agora, vai contar também os períodos afastados por doença, vão se somar aos períodos contribuídos para fechar as 180 contribuições. Então, preste atenção, se você fizer a simulação e não der os 15 anos mínimos ali, veja se estão sendo somados os períodos em auxílio-doenças para fechar a carência de 15 anos. Às vezes, por um período pequeno, você não exerce o seu direito de aposentadoria. E lembre-se, não exercer o seu direito é perder dinheiro. Resposta da pergunta 4. Então, mesmo desempregado, os períodos em afastamento de auxílio-doença vão contar para me aposentar? A resposta é sim, você tem esse direito. Também foi decidido que os períodos recebidos de auxílio-doença, mesmo na forma desempregado, desde que entre um vínculo contributivo e outro, ou entre um vínculo trabalhista e outro, então você não pode estar em auxílio-doença agora e querer se aposentar, contando esse tempo, porque esse período vai se contar somente entre um período contribuído e outro. Então, veja o cenário. Você está desempregado, adoece, você recorre ao INSS, recebe um auxílio-doença na forma desempregado. Então, já foi beneficiado. Você volta a trabalhar, contribuir via carnê ou registrado na sua carteira. E lá na frente, esse período em que recebeu um benefício de auxílio-doença vai se somar ao seu período trabalhado para se aposentar. Muita gente não sabe desse direito. E tem uns até que duvidam, porque eles imaginam o seguinte: eu estava desempregado, não contribuindo, eu fui beneficiado pelo auxílio-doença, então eu fui ajudado e ainda vai contar para me aposentar, né? Olha só que benefício legal esse de poder usar os períodos afastados também na forma de desempregado. Vamos resumir todos os direitos aqui falados? Você ficou sabendo que os períodos em auxílio-doença podem servir para se aposentar como tempo de contribuição, pode ser convertidos em tempo especial, pode ser usado como carência mínima para aposentadoria por idade e até mesmo na forma de desempregado podem se somar aos períodos trabalhados e contribuídos para você se aposentar. Tentei trazer esse assunto com palavras simples, sem muito termos técnicos ou jurídicos, para que alcance o máximo de pessoas possíveis. Porque eu entendo que o assunto da Previdência Social envolve a maioria da população brasileira. E nela contém muito termo técnico. E falando com palavras simples, talvez fique mais fácil de passar essas informações. Se esse assunto te interessa ou te ajudou de alguma forma, ou até serviu como informação para você ajudar alguém que você queira, me ajude também curtindo o like, se inscrevendo no canal
Estamos iniciando esse canal, tentando trazer informações que possam ajudar várias pessoas. E esse seu like, essa sua curtida, o seu comentário, sua crítica, o seu elogio, vai me incentivar a produzir mais vídeos como esse. Claro, fique à vontade para escrever nos comentários qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou até se não tiver dúvida nenhuma, dê um oi, um oizinho, escreva da onde, que cidade você está me assistindo. Será um prazer responder a todos vocês. Vou me despedindo, saúde e paz a todos e até o próximo vídeo.